Olá, pessoal que acompanha o portal Banda B. Está começando mais uma entrevista para o Fique Sabendo, a nossa parte do portal onde nós fazemos matérias completas sobre assuntos que estão em alta no momento. Hoje nós vamos falar de alimentação. Com a pandemia, a grande maioria da população passa mais tempo em casa e muitas vezes o fato de estarmos no conforto do lar, nós ficamos muito mais à vontade. Isso faz com que a gente coma mais. Segundo a pesquisa Diet Health Under Covid-19, realizada com 30 nações em todo o mundo, 52% dos brasileiros acreditam terem engordado na pandemia e o Brasil é o primeiro colocado no ranking de pessoas que mais andaram engordando com a quarentena. E por que será que isso acontece? Por que a gente come tanto quando está em casa, quando está mais tempo em casa? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso hoje com a endocrinologista Fernanda Malucelli. Doutora, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Doutora, quando nós estamos em casa, em tempo de pandemia, quarentena, dá aquela vontadezinha de beliscar alguma comida na cozinha, de tarde, vai lá, come um chocolatinho, depois dá uma beliscada no pão, toma aquele leite. O que acontece exatamente quando a gente está confinado em casa? O organismo funciona de forma diferente? Na verdade, o organismo não, né? Mas a cabeça, com certeza. Então, o fato dessa proximidade, que a gente fala, trabalhar do lado da geladeira, né? Eu ouço muito isso dos pacientes. Esse negócio de trabalhar do lado da geladeira não está dando muito certo. Então, a pessoa vê aquela proximidade do alimento e acaba pensando naquilo, né? Hoje a gente está vivendo um momento de ansiedade para muitas pessoas que modificaram muito a rotina, o trabalho em home office, os filhos em casa, né? Essa realidade de muitas famílias o tempo todo. Então, quando não é um que pensou na comida, o filho pediu, aí você vê, acaba comendo. A gente sabe, dentro da endocrinologia, que o sobrepeso, a obesidade são muito ligados à compulsão alimentar. Então, a fome, ela não se alterou, porque o nosso mecanismo de fome ele tem a ver com ingesta calórica e com gasto calórico. Porém, o que a gente vê é que a maneira de lidar com a comida, esses episódios de compulsão, realmente tem acontecido com uma frequência muito maior, alarmante, em diversas faixas etárias, muito, né, como eu acabei de citar, o fato das crianças estarem em casa, então, nas crianças e adolescentes também em especial, né? E quando que a gente sabe que esse excesso de ingestão de comida é por ansiedade, exatamente? Muito se fala em saúde mental na pandemia, que a gente vive uma pandemia paralela de saúde mental também, né? Quando que a gente sabe que é por ansiedade? Como que podemos perceber? Eu estou comendo por... não estou com fome, né? Isso, o alerta é justamente esse, né? Quando você prepara aquele prato, fazer essa pergunta: eu estou com fome, eu preciso disso agora, que isso não é uma realidade no momento da ansiedade, porque justamente a pessoa quer mastigar, é o ato de mastigar, né? Eu até costumo dar dica para os pacientes assim que estão em casa, deixa ali uma cenourinha ralada, uma frutinha picada, porque às vezes é só pegar e colocar na boca e mastigar. Não é aquele prazer do alimento, igual você dizer assim, eu gosto de comer tal prato e hoje eu vou me dar de presente porque eu estou ansiosa a comer esse prato. A compulsão não é isso. Tem transtornos de compulsão alimentar avaliados, isso realmente é um diagnóstico já feito pelos psiquiatras, na maioria das vezes, em que a pessoa ingere 2.000 calorias, assim, em 5 minutos. É uma coisa, assim, que isso às vezes gera até vômitos, né, nos casos da bulimia, mas então você vê que é uma quantidade imensa de calorias, às vezes o que aquela pessoa deveria ingerir durante o dia todo, ingerido naquele momento. E um fato que a gente pensa muito é isso, que nesse momento de você estar em casa, também seria o momento para você se organizar um pouco melhor, porque na nossa rotina anterior, pré-pandemia, o que eu ouvia muito no consultório era assim, eu não tenho tempo de comer, porque eu saio do trabalho, já vou para a faculdade, então eu como o que tem na rua, eu passo pelo centro, compro um espetinho, uma esfirra e vou comendo no caminho, e esse é o meu jantar. E hoje que a gente está em casa, se a gente organizar uma compra
com delivery, né, com tudo que a gente tem à disposição na mão, porque da mesma forma que a gente tem os aplicativos de entrega de fast food, a gente tem como pedir né, uma refeição saudável, uma verdura, uma fruta, ter na geladeira. Então, a gente tem que usar isso, eu vejo muito para esse lado positivo, né, de você estar em casa e comer com qualidade. Mas essa ansiedade, realmente, no nosso cérebro, no momento da ansiedade, não é esse alimento que o cérebro pede. Ele quer a coisa gordurosa, o carboidrato, que é aquilo que momentaneamente, na boca, no sabor, no paladar, realmente traz mais prazer. Por isso que a gente tem vontade, quando está nervoso, de comer mais esses alimentos que não são saudáveis, são energéticos, mas que momentaneamente fazem melhor para o nosso bem-estar, né? Então, a gente pode dizer que é uma fome psicológica. É uma fome, não é fome, né? E nós temos uma linguagem, nutricionistas e endocrinologistas, que a fome ela é um sofrimento, né? Quando a gente fala de fome, você pensa, pessoas que não têm o que comer. E hoje, em porcentagem, a gente vive um drama muito maior até de excesso de calorias, que não quer dizer nutrição, muitas vezes você tem na população de baixa renda desnutrição, porém com excesso ainda de calorias, por erro mesmo, erro de escolha, baixa proteína e muito carboidrato, muita gordura, problema mesmo de excesso de cultura e de preferência de educação alimentar, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar desde criança em dar educação alimentar para as nossas crianças, aprender a comer dos diversos grupos alimentares. E isso agora se aflora nessa pandemia, tudo se multiplicou, né? Tudo, a pessoa que já não gostava de exercício, ela faz menos exercício, a pessoa que já gostava de comer uma refeição rápida, ela come isso o dia todo. Então, e isso, sem dúvida, tem a ver, passa, com certeza, pelo nosso estresse emocional, que vai variar essa forma de trabalhar de pessoa para pessoa. Então, pessoas muito magras, geralmente elas emagrecem em períodos de nervosismo, porque elas não consigo comer, como se estivesse estrangulando, não desce. E as pessoas com sobrepeso e obesidade, normalmente em situações de ansiedade, tendem a desviar, né, esse estresse, tentar procurar o conforto disso com a alimentação. A senhora menciona uma questão bem interessante, que a pessoa que já não gostava de fazer atividade física, normalmente acaba ficando mais parada em período de pandemia. Essa é uma característica, né, desse momento que a gente vive, as pessoas estão se movimentando muito menos, né, no dia a dia. Como que a gente pode acelerar esse metabolismo, de certa forma, para impulsionar essa maior energia, para que a gente fique mais inspirado durante o dia a dia e não desconte essa ansiedade, não canalize essa ansiedade somente na comida? O que eu acho que é essencial é a gente tentar estabelecer uma rotina. É uma rotina diferente, mas é uma rotina. Então, no começo, a gente vinha com a nossa rotina habitual e foi aquele, agora, mesmo para nós mesmos, profissionais da saúde, agora não vai mais atender, fica em casa. E aí você tende a pensar que você está de férias, né? Então, então vou acordar tarde, daí já tô, daí nas férias a gente tem uma rotina alimentar realmente exagerada muitas vezes. E hoje não, hoje é essa nova rotina. Então, você tem que ter o horário para acordar, para fazer o café da manhã. Se você faz o lanche da manhã, tem aquele horário, mas não dá essa liberdade de o tempo todo, como se você estivesse trabalhando num escritório ou a criança estivesse na escola. E aí, o horário do almoço também, você faz o teu horário do almoço, e daí, nesse dia, você vai reservar o horário para a tua atividade física, que não vai ser necessariamente na academia, porque as academias, em alguns momentos, estão funcionando, outros não, mas muitas vezes as pessoas não devem mesmo frequentar ou se sentem inseguras, né, dependendo da idade, fatores de risco e qual academia que a pessoa vai usar. Mas hoje a gente tem, assim, aplicativos mesmo de celular e vários grupos, né, reunião por Zoom com professoras antigas de academia. Você tem como fazer treinos assim de 10 minutos, lá fazer um polichinelo, aqueles exercícios antigos de simular uma corrida no lugar, que são acessíveis para diferentes faixas etárias e até treinos pesados mesmo para aqueles pacientes que já eram mais treinados, né?
mas que esses normalmente eles acabam já procurando, né? Porque eles mantêm aquela rotina. Agora, eu tenho recomendado muito essa procura por vídeos mesmo, né? Gratuitos que existem, ou nessas reuniões familiares coletivas, dançar junto, né? Para as crianças também, eles têm esses videozinhos de dança. O importante é a gente se movimentar realmente, porque você pensa que se a pessoa está só em casa, então só o fato dela não sair, não subir uma escada para trabalhar, se ela usava transporte coletivo, então normalmente tinha uma caminhada ainda no meio do caminho, ir de um ambiente ao outro. Então imagine quanto de caloria, de passos que a gente deixa de dar no dia. Isso só de rotina. E para quem praticava algum esporte que foi interrompido, isso vai se multiplicando. E é uma conta matemática, né? Grosseiramente falando. Então, nosso peso tem a ver com o que você gasta e o que você ingere. Então, ingerindo mais caloria e gastando menos, não tem como o resultado não ser ganho de peso, né? E também é importante, nesse caso, uma boa noite de sono, né, doutor? Isso, eu acho assim, no começo, essa falta de horário trouxe muito essa modificação do sono, então as pessoas ficavam vendo série, vendo filme até tarde, e o sono, a privação do sono é um dos principais motivadores para a gente ter uma alimentação ruim. Não só pelo período que você pode ficar acordado e realmente ingerindo mais calorias, mas hormonalmente, a gente sabe, até trabalhadores noturnos, as mães puérperas, né, quando tem as crianças pequenas, essa privação do sono leva a um hábito alimentar pior. Então, realmente, a questão do sono e a atividade física acompanha muito isso, porque você ficar o dia todo parado vai acabar também modificando você não tem sono à noite, né? Sem contar os problemas, né? De ansiedade, de desemprego, enfim, que isso nem vamos entrar nesse mérito aqui. Mas eu acho que o principal recado é isso: tentar estabelecer uma nova rotina, mas uma rotina. Como deve se fazer, e incluindo nisso o planejamento de alimentação, de compra, de organização da refeição e de ter a hora de parar. Acabou o almoço, não é para continuar almoçando o dia todo, né? E como que eu consigo saber no que eu tenho que prestar atenção para me preocupar com possíveis transtornos alimentares? A gente está comendo estou comendo mais, estou comendo por ansiedade, mas como saber se eu desenvolvi algum transtorno e se eu devo procurar alguma ajuda profissional? Normalmente a pessoa que está com ansiedade, essa pergunta vai vir, né? Porque se você está bem, você não precisa se fazer essa pergunta, esqueça. Mas a pessoa, quando ela está com ansiedade, ela vai começar a se questionar em alguns momentos e fazer, né, essa avaliação. Eu não fazia isso antes. Poxa, por que eu estou... Agora, toda vez que eu almoço, eu preciso comer um doce. Isso não era uma coisa que fazia parte da minha rotina. E esses comportamentos do sono, irritabilidade, né? Pensar realmente nos teus hábitos de vida, nas tuas atitudes de uma forma geral. Mas com relação à alimentação, é realmente perceber se esse padrão mudou, né? Não só a quantidade em determinados horários, mas principalmente a frequência. É o que eu digo, assim, existe um transtorno de compulsão alimentar que é o comedor noturno, né? Aí o paciente fala assim, eu acordo de madrugada, daí eu não sei o que acontece que eu vou comer. Mas assim, ninguém acorda, ninguém tem fome dormindo. Então, isso só pode ser ansiedade, né? Então, esse transtorno noturno, acho que é mais fácil de ser diagnosticado, porque a pessoa que acorda para ir à geladeira e comer qualquer coisa que seja, não é normal, isso já é um alerta. E aí, em outro caso, é isso: muita caloria numa refeição ao ponto de, após a refeição, você sentir-se mal. Quer dizer, você comeu tanto que o teu corpo realmente não só não precisava, como até ter um certo enjoo, uma náusea, pode até ocorrer episódio de vômito. Isso é outro alerta que também nos critérios, né, que são diversos para esses transtornos mesmo psiquiátricos, eles vão ser avaliados, mas aí já realmente por um profissional. Doutora, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Você que está vendo essa entrevista no YouTube, você pode acompanhar também todo esse conteúdo por escrito sobre comer por ansiedade em tempos de pandemia
no portal Banda B, na seção Fique Sabendo, ali mais para baixo no portal, logo abaixo do Fica a Dica, você vai poder acompanhar por escrito, por vídeo, e vai poder tirar algumas das suas principais dúvidas sobre essa alimentação por compulsão, com vários detalhes ali registrados no portal. Até a próxima entrevista. Tchau!